Que fazes aqui, Elias? Hoje vou falar sobre o profeta Elias e a sua depressão. Elias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, uma pessoa assim notável pela maneira como Deus agia através de sua vida. Deus fazia muitos milagres através dele e ele era muito usado pelo Senhor para transmitir a sua palavra, a palavra de Deus, ao rei e ao povo de Israel. Um homem que vivia sempre confrontando o maldoso rei Acabe, um homem que vivia sempre censurando a maneira perversa daquela liderança judaica de sua época. Ele sempre confrontava também a sociedade pela maneira errada como vivia e observava que o povo realmente estava cada vez mais distante dos princípios de Deus. Numa certa ocasião, ele chegou a confrontar os profetas de Baal. Ele os desafiou, dizendo que os profetas de Baal deveriam fazer um altar, um holocausto ao Senhor deles, a Baal, enquanto Elias faria um holocausto, uma oferta, um altar ao Senhor. E o Deus que respondesse por fogo seria esse o verdadeiro Deus de Israel. É claro que os profetas de Baal clamaram de manhã até meio-dia e Baal não respondia e jamais responderia, porque Baal não é Deus, só existe um Deus. E quando Elias clamou, orou ao Senhor, desceu fogo do céu e consumiu a oferta que estava no altar, consumiu o altar, inclusive, mostrando, deixando evidente que só existe um Deus. E todas as pessoas clamavam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E mataram os 400 profetas de Baal. Acontece que a esposa do rei Acabe, a perversa e maldita Jezabel, começou a perseguir Elias e queria matá-lo, já que ele havia matado os profetas da sua suposta divindade. E Elias fugiu dessa mulher. E fugindo, ele chegou finalmente, depois de muitos dias andando, chegou ao Monte Carmelo e entrou numa caverna. E ficou ali naquela caverna querendo que a vida acabasse. Depois que Jezabel resolveu persegui-lo, ele decidiu fugir dela. E fugiu no pior estado possível. Ele chegou a pedir a morte para si, chegou a dizer que era melhor morrer, e entrou naquela caverna e não queria saber mais da vida, de coisa nenhuma. Não queria mais confrontar ninguém, não queria mais afrontar ninguém, não queria mais ser usado por Deus para falar com as pessoas, não queria advertir a sociedade sobre os seus maus hábitos, não queria, enfim, não queria mais nada com a vida. Ficou ali ensimesmado, trancado naquela caverna, nada querendo mais da vida. Até que Deus chegou a Elias e perguntou a ele: Elias, o que você faz aqui? Que fazes aqui, Elias? Por que estás nesta caverna? O fato é que Elias entrou naquela caverna. E nós hoje temos entrado em nossas cavernas. E assim como o Senhor chegou a Elias e perguntou a ele: o que fazes aqui, Elias? Quando entramos nas cavernas da nossa vida, Deus também chega a nós e nos pergunta: o que você está fazendo aí? Mas talvez você diga: mas eu nunca entrei numa caverna, eu não entro em cavernas, eu mal saio de São Paulo, eu mal saio de Curitiba, eu não gosto de mato, não gosto de andar nesses lugares assim, eu nunca entrei em caverna. Possivelmente você não entrou numa caverna ainda, numa caverna física. Mas muitos têm entrado em diversos tipos de cavernas. Cavernas que servem para abrigo, cavernas que servem para fuga, cavernas que servem para fugir da realidade, cavernas que servem para aquele momento de autopiedade, de autocomiseração, aquele momento de ficar remoendo coisas e fazendo uma série de perguntas que jamais deveriam ser feitas, buscando respostas que não virão. A Bíblia diz que o isolamento
não é saudável. Quando a pessoa se isola demais, ela está buscando, na verdade, a depressão. Ela está a caminho de sensações e sentimentos que não são salutares, que não são saudáveis. Mas por que entramos nessas cavernas? Porque Elias entrou naquela caverna. Elias entrou naquela caverna por medo do inimigo. Um inimigo que não era mais forte do que Deus. Mesmo assim, naquele momento, Elias teve muito medo do inimigo. Interessante que ele enfrentara centenas de profetas, centenas de homens, mas fugiu de uma mulher. É incrível como o medo é irracional. É incrível como o medo é desproporcional. É incrível como a pessoa perde a noção quando está com medo. Você já viu uma pessoa correr de medo de uma barata? Correr de medo de uma aranha, uma pequenininha aranha. A minha irmã Nena uma vez correu de uma calopsita, um periquito meio desenvolvido. As pessoas correm de coisas assim como se as coisas fossem mais fortes do que elas. E fogem de situações que, a rigor, não são invencíveis, não são obstáculos intransponíveis, mas às vezes fugimos de coisas bobas. Aumentamos o medo, potencializamos o medo, supervalorizamos o inimigo e nos trancamos em nossas cavernas. Elias estava ali, fugindo de uma mulher, morrendo de medo de ser morto, mas ao mesmo tempo buscando para si a morte. O inimigo quer que acreditemos que as circunstâncias são mais fortes do que nós. O inimigo quer que você acredite que a sua situação não tem solução. O inimigo quer que você acredite que você está perdido, que você está derrotado. É isso que ele quer que você acredite, porque ele quer ver você trancado nessa caverna. Ele quer ver você nesse seu quarto, como você tem ficado. Ele quer ver você isolado das coisas e das pessoas. Ele quer que você abra mão da sua existência. Uma coisa também que levou Elias a ficar naquela caverna, e ele disse isso, toda essa história está escrita no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Você pode ler depois. Elias achou que ele estava sozinho. E ele argumentou isso com Deus. Deus falou assim: por que você está aqui? Por que você está nessa depressão? Ele disse a Deus: porque os teus profetas todos foram mortos, o povo está infiel e somente eu fiquei. Eu estou sozinho nessa batalha. Mas Deus disse: não, você não está sozinho. Eu reservei mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Você não está sozinho. O inimigo quer que acreditemos que estamos abandonados, que as pessoas não ligam para nós, que não somos importantes para ninguém. O inimigo quer que você entre em depressão, que você fique trancado nessa sua caverna, no seu quarto. O inimigo quer que você fique só sentado no sofá, vendo televisão, programa mais programa, filme mais filme, ou só no seu Facebook, achando que ninguém mais liga para você. É isso que ele quer que você acredite. Mas Deus disse: não, você não está sozinho. Há pessoas que eu guardei, há pessoas que eu guardo. Você tem um monte de gente com você. Não entre nessa situação, não entre nesse momento, não acredite que você está abandonado, que você está largado. Não creia que você está numa luta desproporcional contra o mal. Não pense que essa sua luta é somente sua. Deus está com você, há muita gente com você. Não se entregue a esse sentimento, não se feche nessa caverna. Mas que tipo de cavernas temos hoje? Se Elias fugiu para aquela caverna física, hoje as nossas cavernas são outras. O trabalho pode ser uma caverna. Quantas pessoas dedicam-se tanto ao trabalho porque querem fugir da realidade? Alguns não têm prazer de voltar para casa porque sabem que, se chegarem em casa, vão encontrar um clima pesado, um ambiente ruim. Alguns fazem da sua caverna o boteco. Saem do trabalho, param no boteco até perder o senso da realidade para só então chegar em casa. Porque no boteco o ambiente é melhor do que em casa. Então,
As cavernas existem ainda hoje, seja o trabalho, seja o boteco, pode ser um esporte. A pessoa que se dedica demais ao esporte, às vezes está fugindo à realidade. Não que esporte seja alguma coisa ruim, muito pelo contrário. Mas a questão é fugir, fazer disso uma fuga. Há pessoas que quando estão nesse vazio emocional, entregam-se a comer demais e comem tanto que chegam a engordar desproporcionalmente. Há pessoas que entregam-se a filmes e entretenimentos excessivos apenas como fuga à realidade. Eu vi que uma das definições para a palavra glutonaria é busca excessiva de entretenimento para fugir da realidade. Não é só comer demais, é qualquer coisa que se faça além do normal. É comer demais, é dormir demais, é fazer qualquer coisa demais para fugir da realidade. E Elias estava tentando fugir da sua realidade porque estava acreditando numa realidade paralela. Pense, muitos dos seus inimigos, dos quais você foge, são apenas imaginários. Pense, muitas das situações que você não quer enfrentar, elas são plenamente vencíveis, elas são plenamente contornáveis. Pense, muitos dos problemas que você acha que são insolúveis, não são insolúveis e você tem condições de resolvê-los. Então estamos ou entramos nessas cavernas, às vezes, sem que seja necessário entrar. Ficamos ali sem que seja necessário ficar. E temos medo de sair, porque não acreditamos que podemos mudar aquela realidade. Quais são suas cavernas? Aonde você está agora? Mas Elias, naquela caverna, ouviu a voz de Deus na porta da caverna dizendo: Elias, vem aqui. O que você está fazendo aí? Saia dessa caverna, mude. Então podemos entender como sairmos dessas cavernas emocionais. A primeira coisa é ouvir o chamado de Deus. Ouça a voz de Deus. Converse com Deus, fale com Deus. Não deixe que o inimigo fale mais alto ao seu ouvido, ao seu espírito, do que a voz de Deus. Deus está dizendo para você, saia dessa caverna. A segunda questão é, lembre-se, você não é o único que sofre. Existem muitas pessoas que estão sofrendo também. Você não é o primeiro a sofrer. Lembre-se, seus pais, seus avós, seus parentes, todos sofrem. Então não vamos entrar nessa argumentação diabólica de que o que está acontecendo conosco não é justo, o que aconteceu conosco não é correto, nós somos vítimas. Não vamos entrar nessa vitimização, não vamos entrar nesse processo deletério de pensamentos negativos. Lembremos-nos, a vida continua. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que está acontecendo, a vida continua e não é sábio e não é agradável, não é bom, não é correto, não é justo, não é salutar abrir mão de viver. Viva intensamente, busque a vida, desfrute da vida. E ainda mais, para sair de vez dessa caverna e nunca mais voltar a ela, lembre-se, Deus ainda é Deus. Foi isso que Deus mostrou para Elias. Por que você está fugindo daquela mulher que tenta matá-lo? Por que você está com medo daquela mulher? Você se esqueceu de que eu ainda sou Deus? Você se esqueceu que eu já carreguei você no colo tantas vezes? Você já esqueceu de tantas vezes que eu fiz milagres na sua vida? Você se esqueceu das vezes que lhe falei e que você sabe que eu lhe falei? Ou você acha que eu esqueci como deve ser Deus? Ou você acha que eu deixei de ser Deus? Deus, quando nos vê em nossas cavernas, vem a nós e diga: rapaz, lembre-se, eu ainda sou Deus. O Deus dos antigos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos seus pais, o Deus de quando você era pequenininho, o Deus que sempre esteve com você. Eu ainda sou Deus. Portanto, não importa quais sejam nossas cavernas, não importa quanto tempo estamos nessas cavernas, a vida lá fora está brilhando e Deus ainda chega a nós e diz: que fazes aqui?